tantas e tantas vezes eu ouvi falar que o queloide não tinha tratamento, que eu resolvi me aprofundar e hoje somos referência na retirada e tratamento de queloide. Sim, não é só retirar o queloide, vocês vão conhecer um pouquinho do nosso histórico de tratamento também com o queloide nos próximos vídeos. Mas eu queria aproveitar hoje e colocar já aqui o resultado de um paciente e mostrar para vocês um pouquinho sobre esse queloide. 99% dos casos que a gente pega de queloide aqui, e sim, eu atendo em torno de 4 pacientes por dia de queloide, é por causa de furo da orelha. E isso não quer dizer que a culpa é do profissional. Eu sempre falo, existem inúmeras possibilidades de por que esse queloide surgiu, tá? Pode ter sido pela troca do material antes do tempo, pode ter sido a alimentação, pode ter sido a limpeza do local, o material utilizado. Então, assim, existem inúmeras possibilidades. O interessante é que o queloide apareceu. O que é que eu vou fazer agora? Você vai iniciar logo o tratamento. Por quê? Quando o queloide ele surge no momento, ele tem um tecido mais maleável. Então, a retirada é mais fácil e o cliente sofre menos. E a tendência ao efeito rebote, que a gente chama de efeito rebote, que é do queloide poder voltar, também é menor. Quando esse queloide ele vai crescendo, desenvolvendo, porque ele permanece, desde o dia que ele nasce, ele permanece inflamado e essa inflamação vai fazendo com que ele produza mais células de queloide, célula cicatricial para tentar cicatrizar e sair do período inflamatório, mais denso aquele tecido ele fica. Assim como quando a gente envelhece, nosso tecido da pele vai mudando, o queloide, quando ele vai crescendo e desenvolvendo, ele vai também se alterando de tecido. E quanto maior ele fica, que é o caso dessa imagem que eu botei para vocês aqui, mais difícil é a retirada e a possível incômodo do paciente na retirada. Ah, então quer dizer que eu vou sofrer muito? Não sei. Sensibilidade de cliente é diferente de um para o outro. Então, a gente aplica o anestésico local injetável. Tem paciente que não sente nada. Eu vou perguntando todo o processo. Tá doendo? Não tá? Se tiver, me fala. A gente vai reaplicando o anestésico. Tem paciente que não vai sentir nada. Tem paciente que vai sentir um incômodo que ele aguenta até o final. Tem paciente que não vai aguentar. Então, nesses 6 anos de atendimento de queloide, a gente só teve uma paciente que a gente não conseguiu tirar o queloide, que realmente ela estava chorando, ela ficou muito ansiosa, muito nervosa e não conseguiu retirar esse queloide. É normal, sensibilidade acontece de paciente para o outro. Então, o mais interessante é que a gente retire logo de início para evitar com que o paciente se incomode tanto. Uma das maiores dificuldades também, na verdade não é dificuldade, mas que a gente precisa prestar atenção na avaliação do paciente, é sobre a confiança na retirada do procedimento do queloide. Esse paciente em particular, eu senti que ele estava muito inseguro com o procedimento, com a retirada, e ele precisava de um tempo para ganhar confiança. Então, várias vezes ele veio fazer avaliação presencial e várias vezes ele tornava me perguntar as mesmas coisas no WhatsApp. E eu sentia que era insegurança, era medo de retirar aquele queloide. Devido a 6 anos de atendimento e sermos especialistas nessa área, e eu sempre estar tentando atualizar para entregar os melhores resultados, a gente tem esse planejamento, projeto de intercorrência, né? A gente vem para o plano A, mas se der errado, a gente tem um plano B, um plano C, um plano D, para a gente poder resolver o que for acontecendo ali durante a sessão. Isso não só para retirada de queloide, mas para outros procedimentos também. O profissional ele precisa estar preparado para o que for acontecer ali durante o atendimento. Após a retirada do queloide, a gente vai entrar no processo de cuidado para a cicatrização. O cliente vai ser orientado sobre os cuidados que ele deve ter, a alimentação, medicação. E o cliente ele retorna com 30 dias, para que a gente veja como é que está a cicatrização e vá para a fase 2. No caso desse cliente em especial, a gente até estava esperando que o queloide dele desse um trabalho maior de retirada, exatamente pelo tamanho. Então eu estava preparada para 30 planos, se fosse necessário, mas foi bem tranquilo, o paciente não sentiu muita dor. O resultado está incrível, ele voltou agora com 30 dias, está incrível. E a gente teve uma
não vou dizer intercorrência, porque a gente já estava esperando que isso acontecesse, que é na cicatrização ter a hiperpigmentação. Sim, eu já estava esperando por isso, porque quando a gente vai retirar do queloide, a gente precisa utilizar 100% da potência do aparelho para a gente conseguir retirar o queloide o mais rápido possível e esse paciente não sofrer tanto. Se a gente baixar essa potência, a gente vai estar ali massacrando o tecido e o paciente sentindo dor. Essa não é a ideia. Então, sim, quando a gente utiliza a potência mais alta, a tendência é que a gente cause uma hiperpigmentação. Então, eu já fiz esse processo esperando que acontecesse a hiperpigmentação. Não tinha uma outra possibilidade. Com essa hiperpigmentação, a gente agora vai para a fase B, que é tratar, o que também não é difícil aqui na clínica. Então, a gente já entrou com esse paciente para a fase de clareamento. Ele vai voltar por 2 meses para a gente avaliar como tá, até o processo completo do clareamento do queloide. Mas a cicatriz está em perfeito estado, tá muito planinha. Eu dei a opção para o cliente também da gente entrar com a medicação injetável para evitar o efeito rebote, já que o queloide dele era bem grande. Então, para evitar que a gente desse início ao tratamento medicamentoso. É isso, se você tem algum amigo, algum parente que tem queloide, marca ele aqui nos comentários pra gente conhecer um pouquinho a história dele. E se você tem alguma dúvida, deixa também aqui nos comentários que a gente vai te respondendo.